Meus irmãos, abra sua Bíblia lá na carta do apóstolo Paulo que ele escreveu para Tito. Essa carta do apóstolo Paulo que ele escreve a Tito, do versículo 1 ao 4. Vamos lá. A palavra do Senhor diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. E no momento oportuno manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada, por ordem de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. Que a graça e a paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador, estejam com você. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre promovendo a fé através da pregação da palavra de Deus. Muitas vezes nós achamos que para promover ou para existir fé em nossos corações ou no coração de outras pessoas, a gente deseja, como igreja ou como povo do Senhor, usar outros meios e outras ferramentas e outras formas de que as pessoas venham a ter fé. Por exemplo, testemunho. Testemunho, ele é válido, mas sempre quando nós apontamos para a palavra de Deus. Porque o testemunho por si só, ele não tem poder de gerar fé no coração do homem. Não. Já contei inúmeras vezes o meu testemunho de vida, né? Todos os irmãos aqui sabem. Quando eu vou dentro do centro socioeducativo, ou quando eu estou, às vezes, conversando com alguém aqui, ou quando eu abordo alguém que vai entrar aqui, infelizmente, nesse lugar que nós temos aqui do nosso lado, eu compartilho meu testemunho de fé, meu testemunho de vida, né? Olha, eu era ex-dependente, e Deus fez isso e isso. Mas o testemunho, ele serve como algo para abrir a atenção da pessoa, mas não para gerar fé. Não. O testemunho serve para chamar a atenção e a pessoa presta atenção para que algo que Deus fez em nós. Mas o que gera fé é a palavra de Deus e nós vamos ver isso hoje aqui. Então o apóstolo Paulo faz uma saudação a Tito e ele é uma das saudações maiores que tem quando ele escreve as suas cartas. Ele escreve várias cartas, ao total são 13 cartas, se eu não me engano. São 13 cartas, então, que o apóstolo Paulo escreve. Ele é um dos maiores escritores do Novo Testamento, né? Alguns dizem que o apóstolo Paulo e Lucas estão ali, porque se você pegar Atos e o livro de Lucas, que foi Lucas que escreveu, dá quase ou mais quantidade do que o que Paulo escreveu em suas cartas. Mas Paulo começa dizendo: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Então, a primeira afirmação que Paulo faz aqui, que ele é servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Então, Paulo se refere a si mesmo como escravo de Deus e apóstolo do Senhor. E quando Paulo está falando que ele é servo de Deus, é necessário nós entendermos o que ele está querendo dizer. Ele está dizendo assim: eu agora não vivo mais a minha vida. Eu agora tenho um Senhor que domina a minha vida. Veja, a primeira descrição, antes do apóstolo Paulo colocar aqui como apóstolo, ele coloca como servo de Deus. Paulo, servo de Deus. Paulo, servo de Deus. E a palavra servo significa o quê? Escravo. Escravo. Então, Paulo agora, ele está dizendo: eu, escravo, não tenho mais vontade própria. A vontade que eu tenho agora, a minha vida agora, é cumprir a vontade do meu Senhor. Né? Então, quando alguém é escravo, o que ele é? Ele não tem mais vontade própria. Veja só uma coisa aqui. Quando você vai para o seu trabalho,
Lá, você entrou no seu trabalho, acabou, você não tem mais sua vontade própria. Né? Hoje ainda está bem tranquilo, né? Em algumas empresas, mas você vai fazer o que seu chefe mandar. Você está lá, seu chefe viu você, vem aqui, fulano, faz isso aqui para mim. Você não tem mais vontade própria. Você está aquelas 8 horas condicionada a um senhor. Agora o apóstolo Paulo não está condicionado apenas 8 horas a um senhor, mas a vida dele está condicionada, toda a sua vida, ao Senhor. Né? Toda a sua vida ao Senhor. Então ele escreve, fala, servo de Deus, né, e apóstolo de Cristo. Então, apóstolo é a função que ele exerce. E apóstolo aqui, o sentido também, é a palavra que é enviado por Deus. Servo de Deus e enviado por Deus para cumprir uma função, para cumprir um ofício. Então, Paulo é servo de Deus e Paulo fazia o que Deus queria. É interessante a gente perceber isso, meus irmãos, como nós precisamos também ter essa mentalidade. Se alguém te perguntar, quem você é? Eu sou Edson, servo de Deus. O que você quer dizer com isso quando você fala? Eu faço o que Deus quer que eu faça. Quem você é? Eu sou Dona Antônia, servo de Deus. Você está afirmando, eu faço o que Deus quer que eu faça. Eu sou seu Júnior, agora servo de Deus. Quando você fala que é servo de Deus, você está dizendo assim, ó, eu não estou mais agora fazendo a minha própria vontade. Eu tenho um Senhor que manda na minha vida. Que manda na minha vida. Então, quando a gente fala sobre ser servo de Deus, nós estamos falando sobre ter um Senhor. Agora preste bem atenção, meus irmãos, que quando a gente tem um Senhor como Deus, que é o nosso Deus, ele tem as atribuições. Ele tem a forma que a gente deseja trabalhar. Então, Paulo, ele servia ao Senhor como? Servindo ao Senhor com a palavra. Veja que nos versos, ele vai, no verso 1, o verso 1 ele já começa dizendo, olha, ele vai dizer, apóstolo de Jesus Cristo para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Então, Paulo servia ao Senhor, servindo a palavra de Deus. Ele servia a igreja ensinando a palavra de Deus. Porque, olha só, meus irmãos, para promover o crescimento, a fé no coração, é necessário ensinar a palavra. A palavra de Deus é que vai gerar fé. Então o ministério de Paulo era o que é fundamentado na palavra de Deus. Ele vivia a palavra de Deus, ele pregava a palavra de Deus, ele estudava a palavra de Deus. Quando a gente vai ver a segunda carta que ele escreve a Timóteo, antes de Paulo morrer, Paulo está preso, Paulo pede que Marcos leve para ele uma capa e os pergaminhos. Até no final da sua vida, Paulo está desejoso de estudar a palavra de Deus. Então, Paulo, ele era servo do Senhor, servo que servia a palavra. E é esse o nosso chamado, meus irmãos. Nós somos servos do Senhor, servos que devemos servir ao Senhor com a palavra de Deus. Não só a função pastoral serve ao Senhor com a palavra de Deus. Não é. Embora a função pastoral se ocupe disso constantemente, de pregar a palavra, de ensinar a palavra, de aconselhar a palavra de Deus, de estar constantemente nesse sentido, mas todos aqueles que se dizem servos do Senhor, eles têm que ter um compromisso com a palavra de Deus e servir a palavra de Deus. Todos nós. Talvez você nunca vá pregar aqui, mas na sua casa, no seu trabalho, né, no seu bairro, né, você vai aconselhar, você vai falar da palavra. Você está falando da palavra também. Né? Então, promover a fé que é dos eleitos. Então, Paulo, o provimento e o crescimento que vem, o pleno conhecimento que vem segundo a piedade. Veja que o ministério de Paulo era fundamentado na palavra de Deus. E Paulo entendia que seu serviço dado pelo Senhor era promover a fé pelo conhecimento da verdade.
E veja, meus irmãos, que Paulo não estava preocupado em falar sobre política e perdendo tempo com essas coisas desse mundo. Paulo estava preocupado em promover a fé dos eleitos por meio do conhecimento da palavra da verdade. Essa é a preocupação de Paulo. Veja, olha o que ele está dizendo. Apóstolo de Jesus Cristo para promover a fé que é dos eleitos, eleitos de Deus, o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Então Paulo, ele está preocupado em promover a fé dos eleitos, daqueles que são escolhidos do Senhor, que quando vão ouvir a palavra de Deus, eles vão vir à fé. Eles vão vir à fé. Então Paulo também não queria ver os eleitos sendo despertados no pleno conhecimento da verdade. O que ele desejava? Ele desejava que eles desenvolvessem uma vida de piedade. Piedade. Você já viu falar? Às vezes as pessoas usam como termo de pejorativo, né? Ah, aquela pessoa é muito piedosa, né? Ou muito puritana. Mas eu queria fazer uma pergunta. O que é piedade? O que é piedade? Enquanto eu estudava sobre esse texto, eu fiz uma pesquisa de um autor, G.L. Bridges, que ele escreve um livro sobre Exercita-te na piedade. Ele diz: piedade é devoção a Deus que resoluta numa vida agradável a Ele. Piedade é a devoção a Deus que resoluta numa vida agradável a Ele. O que isso quer dizer? Ele descreve ainda assim que devoção é uma atitude por meio de três essências. Por meio de três essências: temor a Deus, amor a Deus e desejo por Deus. Então, piedade, quando nós falamos de piedade, é alguém que teme a Deus, é alguém que ama Deus, é alguém que deseja Deus. Isso é piedade. Então, olha que a preocupação de Paulo tem um equilíbrio aqui que às vezes a gente se perde. Qual é a preocupação de Paulo? Que os eleitos cresçam no pleno conhecimento da verdade, mas também que eles cresçam sobre a piedade. No desenvolvimento da piedade. No quê? Na devoção. Na aplicação da palavra de Deus no nosso coração. Porque muitas vezes nós sabemos a palavra de Deus na nossa cabeça, mas nós não tememos a Deus, mas nós não temos temor a Deus, nós não amamos a Deus e nós não desejamos a Deus. Entende? Então, o amor, a piedade, ela deve ser desenvolvido juntamente com o conhecimento. Conhecimento da verdade e piedade. Você já viu aquela pessoa que conhece muito, já conheceu pessoas que conhecem muito das Escrituras, mas são pessoas arrogantes. Pessoas que não aplicam no coração. Pessoas que não, sabe, que não têm amor pelo próximo. Que não têm tato para falar com as pessoas. Que não têm paciência para conversar com as pessoas. Porque o conhecimento, então Paulo está o quê? Preocupado com o crescimento de Tito e da igreja, mas no conhecimento da verdade e no conhecimento de ter piedade, de uma vida prática, que ame a Deus, que ame o Senhor. Porque não adianta eu ter apenas o conhecimento, o pleno conhecimento. Não adianta eu viver, buscar, conhecer a Bíblia toda, mas eu não ter uma vida de piedade. Isso não atrai ninguém, meus irmãos. Não. Não. Eu não lembro quem que eu ouvi esses dias, foi esses dias. As pessoas que mais marcam a nossa vida são as pessoas que se parecem com Cristo. As pessoas que mais marcam a nossa vida são as pessoas que se parecem com Jesus. São as pessoas que vivem o conhecimento que elas têm, que aplicam. Essas são as pessoas que mais marcam a nossa vida. Se você pensar na sua história de igreja, de fé com o Senhor, você pode puxar na sua memória que tem pessoas que marcaram a sua vida, que vivem uma vida de piedade, de amor ao Senhor, que foram pacientes com você, que lhe amaram, que lhe acolheram,
que lhe abraçaram, que demonstraram o amor de Deus por você, que viveram de uma forma piedosa, que não só chegou aqui, ó, esse é o conhecimento da verdade, olha isso aqui, você está fazendo errado, né? Não, mas piedade, amor, aplicação. Então Paulo está preocupado com isso já no início sobre a vida. Paulo está encorajando Tito aqui sobre isso, né? Um pastor, Tito é um pastor, né? Então ele está encorajando Tito. Então Paulo está preocupado com o crescimento de Tito e da igreja no conhecimento da verdade. E esse crescimento deve ter uma vida que ame a Deus na prática. Ame a Deus na prática. E qual é o cuidado que nós devemos ter? Que nós devemos ter o cuidado é que conhecimento não é suficiente. Só conhecimento não é suficiente. O conhecimento da verdade deve desembocar no temor a Deus, no amor a Deus e no desejo por Ele. Não adianta a gente se encher, mas o coração não deseja, não arde por Deus, sabe? Desejo por Deus. Porque o conhecimento sem prática é morto, como o apóstolo Tiago vai dizer, como o Tiago vai falar. Né? Fé sem obras é morta. É morta. Mas é impossível, um ponto aqui para a gente lembrar, ter uma vida de piedade correta sem conhecimento da verdade. Não tem como. É possível eu ter conhecimento da verdade, mas não ter uma vida de piedade. Mas é impossível eu ter uma vida de impiedade sem o conhecimento da verdade. Sem o conhecimento da verdade. Não tem como. Porque nós vamos querer inventar roda. Nós vamos querer fazer os nossos achismos. Nós vamos querer fazer as nossas vontades. Então, a preocupação tem que ser com o quê? Com o crescimento no conhecimento da verdade e com a prática, com a piedade. As duas coisas estão juntas. Elas andam juntas. Nós que caímos no desequilíbrio, né? O nosso Senhor Jesus, ele era o quê? Cheio de graça e de verdade. Ele é o quê? Manso e humilde. Né? Então nós que às vezes caímos nesse desequilíbrio. Né? Então nós precisamos buscar o conhecimento para viver uma vida de piedade e de devoção ao Senhor. É através do aprofundamento na leitura da palavra do Senhor que nós vamos constantemente buscar viver. Porque, irmãos, apóstolo Paulo, o Tiago vai usar uma ilustração que a palavra de Deus é o quê? Espelho. Ela é como se fosse um espelho para nós. Então ela está refletindo, mostrando para nós o nosso coração. É como você lesse a palavra e você visse as coisas que precisam ser transformadas em nós. Às vezes a gente lê a palavra, isso aqui serve para o meu esposo, né? Isso aqui serve para minha esposa, isso aqui serve para o meu filho. Pô, aquele irmão tinha que estar aqui ouvindo essa palavra hoje aqui, né? Às vezes a gente faz isso, mas não, a gente precisa olhar para nós primeiro, né? Como um espelho para o nosso coração. Porque o verdadeiro, um outro ponto que está aqui no verso 2, olha que ele diz, escrevo, o apóstolo Paulo escrevendo, escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Então, o verdadeiro conhecimento cristão está baseado na esperança da vida eterna. A esperança da vida eterna está fundamentada onde? Na morte e na ressurreição de Cristo. Foi Ele que conquistou para nós o direito de vivermos aonde? De vivermos a vida eternamente. Meus irmãos, para pensar, no momento que você colocou a fé em Cristo Jesus, você já recebeu a vida eterna. Já começou a vida eterna para você. Você já é eterno. Olha que mensagem maravilhosa que nós temos. Olha que poder. E a mensagem, o verdadeiro conhecimento cristão está baseado na esperança da vida eterna. Na esperança da vida. E a mensagem de Cristo não é uma mensagem terrena, materialista, onde nossas expectativas estão na política, na vida profissional, mas sim na eternidade. Veja que o apóstolo Paulo está, escrevo na esperança da vida eterna. Isso é muito importante, meus irmãos. É muito importante. Porque, olhando para o ponto 1 que nós percebemos, um coração só se desenvolve de forma piedosa
quando tem o seu coração na esperança da eternidade. Vou repetir. Um coração só se desenvolve de forma piedosa quando tem o seu coração na esperança da eternidade. Por quê? Porque quando nós vivemos na esperança da eternidade, na expectativa de saber que esse mundo vai passar, o nosso coração se desprende dessa terra. A gente para de ficar ligando para as coisas materiais. A gente sabe que é importante só para as nossas necessidades aqui. Né? Ah, se eu não tenho carro, eu acabo ficando mal. Se eu não tenho um bom emprego, eu acabo isso. Mas o apóstolo Paulo está escrevendo para Tito, olha, eu estou escrevendo na esperança da vida eterna. Na esperança da vida eterna. Mas a nossa esperança não é o Lula sair do poder. Não. Por mais que muitos de nós podemos desejar isso. Mas a nossa esperança maior é que nós temos a vida eterna. A vida eterna. Para sempre. Morar com o Senhor Jesus. Lá não vai faltar o pão. Não é igual aqui, às vezes a gente corre atrás. Lá não vai faltar o carneiro, a carne, a gente vai estar na mesa do cordeiro, se alimentando com ele. Ele é o rei eterno. Ele não perdeu o controle da situação. Não. Então, por isso que o nosso coração precisa ser colocado na eternidade. E o apóstolo Paulo vai no cerne da questão, por quê? Porque um pastor, um cristão verdadeiro, ele anseia pela eternidade. Ele anseia pela eternidade. Ele deseja a eternidade. Ele não se preocupa demasiadamente com as coisas terrenas. Porque nós só vamos conseguir se desenvolver de forma piedosa quando o nosso coração estiver na eternidade. Eu acho que eu já falei sobre isso. Porque nós não vamos estar correndo atrás dessas coisas aqui da terra. Não. Sabe? Você vai trabalhar não porque o seu coração está aqui, mas você vai trabalhar porque você sabe que precisa trabalhar para se alimentar. Você vai trabalhar e você vai perceber que o seu dinheiro, o seu recurso vai prover alimento para a sua saúde e também prover ajuda para o próximo. Você não vai trabalhar desesperadamente olhando para isso aqui. Você não vai só focar na vida material, porque nós temos a esperança da eternidade. E olha que interessante, no verso 2 ainda, o apóstolo Paulo fala, e o nosso Deus, olha o que ele diz, o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Então, o nosso Deus é imutável, ele não pode mentir. O que isso significa? Isso significa que, olha para Números, capítulo 23, verso 9, se você puder abrir. Números 23, verso 9. Números 23, versículo 9. O quarto livro da Bíblia. O que diz? Olha o que diz. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fale e deixe de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Meus irmãos, Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus tem compromisso com a sua própria palavra. É o verso 9, não? 19, né? 23 e 19. É que eu comi aqui na hora que eu colei aqui. Desculpa. Então, Deus tem compromisso com a sua própria palavra. Veja, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus é imutável. Ele não muda. Não muda. Irmãos, você lembra do ditado, né, que dizia antigamente que os homens para fazer negócio era tirar o fio do bigode, né? Valia o fio do bigode, né? E fechava e selava um negócio ali. Não sei se é verdade, né?
Mas veja só, meus irmãos, o nosso Deus, Ele cumpre com a sua palavra. Deus não tem compromisso com as nossas vontades e com os nossos desejos. Mas Ele tem compromisso com a sua palavra. Deus não tem compromisso com a minha vontade. Não. Por isso é importante, meus irmãos, na hora de nós lermos as Escrituras e interpretar corretamente. Porque às vezes nós estamos esperando algo de Deus que Deus não prometeu. Que Deus não prometeu. Deus não prometeu. Porque veja, o que Ele promete, Ele vai cumprir. Deus prometeu que salvaria o seu povo antes da fundação do mundo. E Deus cumpriu o seu plano de salvação em Cristo Jesus. Porque é exatamente isso que o apóstolo Paulo está trabalhando aqui. Veja, olha, o Deus que não pode mentir prometeu antes do tempo eterno e no momento oportuno manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. Nosso Salvador. Então, por meio da pregação da palavra é que nós temos conhecimento da verdade e da esperança da eternidade. Da esperança da eternidade. Paulo, veja só o que Paulo está dizendo no versículo 3. Paulo está dizendo que a pregação foi confiada a ele. Meus irmãos, a pregação foi confiada a ele, mas foi confiada a nós também. Veja o que o apóstolo Paulo vai dizer. Foi confiada por ordem de Deus. Ordem de Deus. Qual foi a última ordem que Deus deu, que Jesus deu antes de subir aos céus? Qual é? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, vão e ensinem, preguem. Então, a ordem foi confiada para nós ainda hoje. Nós precisamos pregar o Evangelho, meus irmãos. Você precisa pregar e ensinar essa palavra. Da mesma forma que o apóstolo Paulo recebeu essa ordem, o apóstolo Paulo está escrevendo para Tito fala, olha, você é um pastor, e o pastor não pode desvincular da palavra. A palavra de Deus é o ministério pastoral. É a palavra de Deus o primeiro ofício que ele veio fazer. O pastor, meus irmãos, a primeira coisa que o pastor tem que fazer é pregar a palavra. Ensinar a palavra. É isso. É a palavra de Deus. Meus irmãos, pastor nenhum segura membro na igreja. Nenhum. Que hora que o pastor vai embora, os membros que ficavam com o pastor vão embora também. Né? A hora que o pastor morre, os membros vão embora. Mas quando você se agarra na palavra, é a palavra que te segura, é a palavra que te amarra, é a palavra que te fere, é a palavra que te consola, é a palavra que lhe ajuda na caminhada. Não é o pastor que é a fonte da sua palavra, da sua fé, mas é a palavra, é o Senhor Deus. Veja que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 10, 17, assim a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Veja, então a pregação da palavra é o meio pelo qual Deus escolheu para gerar fé nos corações. É a pregação da palavra que Deus escolhe para gerar fé, para gerar convicção. Quantas vezes talvez você veio num domingo, você não estava bem, e você veio aqui ouvir uma palavra, ou numa quinta, ou numa EBD, ou mesmo na sua casa, você foi lá e abriu a Bíblia, o Senhor falou com você, Ele encorajou. Né? É a palavra. Veja aqui, o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios, verso 21, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. É loucura, meus irmãos. Eu já parei para refletir muito sobre isso, né? Deus escolheu salvar eu e você, nós, usando uma boca que prega a palavra, que fala a palavra. Na pregação da palavra, o Senhor salva. Por meio da pregação da palavra, Ele salva. Por meio da pregação dela, Ele edifica a igreja e dá crescimento espiritual. Então, o foco primordial na vida
de um pastor, de uma igreja, é a centralidade das Escrituras. Veja, o apóstolo Paulo está gastando no verso 3, no momento oportuno manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. Então o apóstolo Paulo demonstra que pregar a palavra é uma ordem. É uma ordem, irmãos. É uma ordem. É um dever. Não adianta a gente querer fugir. Nós temos que pregar a palavra de Deus. Com vontade e sem vontade. Jonas não queria pregar para o povo de Nínive, né? E ele estava, Deus, você vai pregar. Entende? Por quê? Porque é uma ordem. Me diga lá, você está no seu trabalho, você não trabalha porque você, às vezes você não está com vontade de trabalhar. Mas você faz porque é uma ordem. Uma ordem. A palavra também, a pregação da palavra é uma ordem. Então, nós precisamos pregar. E a palavra de Deus é confiada a nós, da mesma forma que foi confiada ao apóstolo Paulo. O Senhor entregou. Meus irmãos, olha que maravilhoso. Você tem a Bíblia na sua casa. Você tem a Bíblia no seu celular. Poderoso. Há 2 séculos atrás, pessoas não tinham uma Bíblia dessa. Né? Então, nós temos hoje Bíblia de todos os tipos, cores e tudo. Então, a palavra do Senhor. Né? Tito, então, é o que de Paulo? É um filho na fé. Veja no verso 4 ainda. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. Então, a fé comum aqui, ele está querendo dizer o que eles têm em comum. Porque a fé pertence ao povo de Deus. Nós temos em comum. O que nós temos em comum aqui? O que te trouxe aqui? Cristo. Cristo. O que faz Deus unir eu e você? Jesus Cristo, a nossa fé. Nós somos irmão de fé. Irmão que nós temos a fé no mesmo Senhor. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. Verdadeiro filho, quando ele fala aqui, não é filho de sangue, mas é alguém que ele evangelizou, discipulou e se converteu. E a pessoa, ele está caminhando, né, com ele, né? E ele está falando, meu filho. Lembrando que, só para a gente abrir um parênteses, o apóstolo Paulo, que muitas igrejas acabam fazendo isso, desejando que os discípulos chamem o discipulador de pai, né? O apóstolo Paulo não está querendo que Tito chame ele de pai, né? Embora a gente reconheça que pessoas que foram importantes na nossa fé, né, como um pai, alguém que cuida da gente, né, mas a gente não é isso que está falando em relação a que existe um afeto, um amor, um carinho de alguém que é usado para conduzir uma outra pessoa, né? Então o apóstolo Paulo conduziu a Tito sobre a fé e está conduzindo agora, escrevendo essa carta para o ministério pastoral. Né? Olha, você está cuidando, porque nós vamos ver aonde o apóstolo Paulo deixou Tito para Tito botar as coisas em ordem. Né? Então, o apóstolo Paulo fala, então o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta para Tito compreender a importância da pregação da palavra de Deus. Veja. Então o apóstolo Paulo está escrevendo a um filho na fé que está agora pastoreando, que está agora liderando a importância da pregação da palavra de Deus. Meus irmãos, só existe pastoreio verdadeiro quando a pregação da palavra é exercida com amor, com coragem, com conhecimento e com piedade. Só existe igreja com a palavra de Deus no centro, com Cristo Jesus no centro. Se nós não tivermos a palavra de Deus aqui no nosso meio, nós vamos ser um clube social menos uma igreja. Porque é a palavra de Deus que dirige a nossa vida, que consola a gente, que dirige tudo que a gente faz aqui. Veja no domingo o que a gente faz. Vamos prestar atenção. A gente lê a palavra, a gente ora a palavra, a gente canta a palavra, a gente prega a palavra de Deus. Tudo em torno da palavra do Senhor.
Nada em torno do Edson, nada em torno de ninguém, de um homem, mas em torno de Cristo Jesus, somente. Somente Ele. Então, a pregação da palavra do Senhor é que vai promover a fé, é que vai trazer crescimento para a igreja, somente. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus? Senhor Santo, Pai Eterno Deus, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é maravilhoso, Pai. Deus, nós queremos agradecer pela palavra que o Senhor deixou a nós, ó Pai. Senhor, obrigado. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus. Pai, nos dá um pleno conhecimento da verdade, Senhor Deus, cada vez mais. Cada um de nós que estamos aqui, Senhor Deus, Pai, que a gente possa crescer no conhecimento do Senhor, mas no crescimento que gera em nós piedade, gera em nós amor, gera em nós, ó Deus, devoção, gera em nós, ó Deus, desejo pelo Senhor, ó Deus. Aí eu peço ao Senhor que o Senhor nos ajude. Começa na minha vida, Senhor Deus, pois o Senhor sabe que sou pecador e necessito, Senhor Deus, da graça do Senhor e do poder do Senhor, Pai. E é essa a minha oração que faço. Em nome de Jesus. Amém e amém.